Bom, então estamos iniciando o nosso podcast Olegário Faz História. Dizer que é um prazer enorme estarmos juntos mais uma vez. E hoje, com muita alegria, vamos receber Maria Assunção Santos. Sãozinha para os íntimos, para os amigos, os mais próximos. Assunção, muito conhecida, foi aluna, professora e supervisora do Olegário. Assunção, seja muito bem-vinda, estou muito feliz, estamos todos muito felizes com a sua presença aqui no nosso podcast Olegário Faz História. Obrigada, Robério, e a recíproca é verdadeira. Eu tenho certeza que hoje será um desses momentos lindos, né, que temos tido aqui nesse podcast, que visa realmente resgatar a nossa história por meio da importância que o Olegário tem, né? O Olegário tem 90 anos esse ano de existência. É uma escola suntuosa, né, que marca a importância que a educação sempre teve aqui em Manga, né? Ela foi inaugurada em 1934. Então, tem uma longa história aí, e você faz parte dessa história, né? Como aluna, como eu falei, como professora, como supervisora. E então, vamos hoje bater um papo em relação a isso. Eu gostaria, Assunção, de início, que você fizesse uma autoapresentação, né? Falando um pouco da sua atuação profissional no Olegário e também da sua formação acadêmica. Ok. Bom, a minha formação profissional, eu me formei no antigo curso normal, na cidade de Januária, em 1968. Em 1969, comecei a trabalhar na Escola Estadual Presidente Olegário Maciel. Sempre no Olegário eu trabalhei. Aí, depois de 10 anos de atuação, eu trabalhei nas séries iniciais, né? Só tinha as 4 primeiras séries. Depois foi que eu saí para fazer curso superior, e isso por uma necessidade, digamos que do sistema, porque eu fiz o vestibular, fazer o vestibular em Belo Horizonte, no Instituto de Educação de Minas Gerais, escola de referência, inclusive, e tive liberação de exercício, tanto que eu estava lá, mas contando o meu tempo, presidente Olegário. E aí que eu passei a atuar no segundo cargo, comecei a trabalhar com 2 cargos, o cargo de professora, regente, e de supervisora. Após a formação em pedagogia, e aí, por uma questão assim, de economia para o Estado, mesmo eu não tendo assim, a formação específica no ensino de 5ª ou 8ª, porque houve depois extensão de série, mas eu saí das 4 primeiras séries e fui atuar no ensino de 5ª ou 8ª. Trabalhei também com língua portuguesa, com conteúdo de ciências, sabe? Fiquei polivalente, né, digamos assim. Não sou isso tudo, não. E então é isso. Aí trabalhei durante muito tempo com 2 cargos, né, com a supervisão, e fui depois para o ensino médio, né? Aí, porque no ensino médio eu tinha aquela formação específica para trabalhar trabalhei com conteúdo de pedagogia, certo? No ensino médio. No ensino médio. Ou seja, uma vida dedicada ao Olegário. Comecei em 1969. Pelo primeiro cargo, eu saí muito cedo, porque não tinha assim, ainda as reformas que tem hoje. Então, quando eu saí do primeiro cargo, eu não tinha ainda completado 45 anos. Né? Naquela época era diferente, contava as férias em dobro e tinha um arredondamento. Eu sei, 6 meses antes de completar o tempo, a gente podia já se afastar. Agora, no segundo, não. No segundo, eu fiquei mais tempo, saí em 2006. Em 2006. Em 2006. Ok, então agora vamos falar um pouco da sua vida no Olegário, sua relação do Olegário como ex-aluna, né? No período que você estudou, a escola oferecia apenas as primeiras séries, né? Certo.
Nas séries iniciais. Então, eu queria que você falasse um pouco desse período que você estudou, né? Destacasse aí professores e professoras e, eventualmente, alguma coisa que venha à lembrança, né? Porque são momentos muito marcantes em nossa existência, né? Olha, na minha época não tinha educação infantil. Eu já entrei na escola alfabetizada. Tá. E a minha professora no primeiro ano primário foi Dona Diná, seu Afonso, e era uma sala bem cheia e com alunos assim que tinham dificuldade ainda na aprendizagem, né? E então uns 3 ou 4 alunos que já dominavam a leitura ajudavam a professora com os colegas, entendeu? E isso em 1956. Eu entrei já com 7 anos e meio, porque não tinha que ter a idade completa. Como eu, sendo de agosto, então não era igual agora, que se você já tem prontidão e tal, tem também a educação infantil, então ganha esse tempo, né? Então eu entrei com 7,5. Quando foi no ano seguinte, a minha professora eu gostei de todas, mas, assim, uma que eu guardo eternamente na lembrança foi a da 2ª série, que foi Dona Vicência Bandeira. Nossa, eu fico emocionada, assim, quando eu lembro de Dona Vicência. E ela trabalhava, assim, com arte cênica, sabe? Bem moderna, assim, para aquela época. Em 1957, na 3ª série, foi Dona Salia. Depois, como colega, passei a chamar de Salia, né? E uma pessoa que eu tenho, assim, grata lembrança, mas já de um período como colega, porque eu achei a 3ª série muito puxada e senti assim, um pouco de dificuldade, fiquei, não sei, parece que houve assim, uma quebra de sequência, eu fiquei um pouco em pânico, né? E tinha até um certo receio de ir para a série seguinte, porque alguns professores ficavam muito tempo com uma determinada série, e na 4ª série foi a Dona Naí Clementino, Dona Nezinha, e ela era famosa pela rigidez. Mas eu gostei muito do trabalho dela. E foi um trabalho, assim, que eu acho que me ajudou muito na parte de redação, sabe? De muitos aspectos. Gostei e ela também tinha, por mim, muita atenção. Então, foi isso. Aí, o que acontece? Eu terminei o primário e a família era numerosa. Nós éramos 10, né? E só o pai trabalhava, a mãe era do lar. Meu pai era funcionário dos antigos Correios. Eu, então, não tive condições de sair. Aqui não tinha ainda o curso ginasial, que na minha época falava-se assim. Aí eu fiquei 2 anos parada. Fiquei 60, 61, só fui estudar em 1962. Estudei 1 ano na Bahia, em Carinhanha, mas lá era externa. E estava naquela fase de adolescência, então o pai achou melhor sacrificar e me colocar no internato em Januário. E guardo doces lembranças também de Januário. Então, em Januário eu fiz o curso ginasial, fui na 3ª série em 1963, né? Porque 62 foi em Carinhanha, e fiz lá também o curso normal. Saí em 1968, aí vim trabalhar. E só fui estudar depois o superior, né? Também eu tinha que trabalhar um pouco para ajudar a família, até porque
no meu primeiro ano de exercício, meu pai faleceu. E aí a situação ficou brava. Imagino. Eu, sendo a mais velha, Marília ainda ficou um ano em Januária, depois você que veio também para estar ajudando. O terceiro, que era o Zé Cabinho, conhecido como Zé Cabinho, Sim. Ainda também estava estudando ainda, né? Foi também para Januária fazer contabilidade. E depois todo mundo, graças a Deus, foi ganhando espaço e uns foram ajudando os outros. Exatamente, família grande, né? Bom, Assunção, você tem alguma coisa assim do período que estudou no Olegário, algum evento que marcou assim a sua, além dessa relação com as professoras, né? Sempre muito marcante. Tem algum evento que você se lembra assim que é curioso, que foi importante para a sua formação, para a sua percepção de mundo, né? Porque a formação é abrangente. Não se restringe apenas ao conteúdo escolar, embora é fundamental, mas alguns eventos vão marcando também a nossa formação, né? Olha, na minha época, havia, assim, uma certa distância professor-aluno, né? Porque depois parece que essa convivência foi ficando mais salutar, né? Mas tem coisa boa, assim, que eu me lembro. Olha, o Olegário era um espaço menor, assim, a área construída, então tinha espaço para jogar futebol, para as brincadeiras de pega, era interessante, assim, nesse particular, né? E uma coisa, assim, que eu me lembro, porque na minha época existia, assim, um certo distanciamento entre meninos e meninas. Então, a dona Naí, que eu falei, a professora da quarta série, ela foi, assim, um tanto inovadora, e ela procurava colocar menino para sentar com menina, e isso causava um constrangimento, sabe? Mas é um fato curioso que eu me lembro dessa época, que hoje, nesse aspecto, é bem diferente, claro, né? Bem diferente. E quando, inclusive, eu saí, porque durante o meu estudo, isso já fora daqui, quer dizer, eu fui em Carinhanha, não, que era sala mista, mas no ginásio São João foi sempre separada, a turma dos meninos e a turma das meninas, não foi sala mista, entendeu? Aproveitando, Assunção, seria interessante você falar também um pouco de como era, né, a vida social aqui em Manga durante a sua adolescência, porque também é um momento importante em nossa vida, né? A adolescência é sempre muito marcante. E em outras entrevistas tem muitos eventos curiosos que foram relatados, né? Então eu gostaria que você falasse um pouco também da sua adolescência, como é que era a vida social aqui em Manga, no sentido abrangente. Manga não era uma cidade, sempre foi uma cidade muito pequena, mas uma cidade sempre muito dinâmica, né? Muito interessante as coisas que acontecem aqui. Sim, nós convivemos, inclusive, não tinha energia da CEMIG, a vida noturna, tinha um horário assim, de permanência da luz, né? Mas era interessante, porque tinha as horas dançantes em casa de amigos, tinha os famosos passeios da Rua do Bar, né? A Rua do Bar, você já sabe. Rua do Bar, sim, né? A rua. Que, inclusive, na capa do meu livro aqui no fundo, Manga Enquanto Modernidade, é uma foto da Rua do Bar, aqui ao lado. Calçamento de laje, né? Exatamente. Que atual a Rua Getúlio Vargas. Bacana também da época, porque tinha um senhor aqui, o senhor Gentil Nascimento, e ele era muito voltado assim, para eventos, quadrilhas, as festas juninas, sabe? Tinha muita quadrilha, casamento da roça, tinha muita coisa boa que acontecia na minha época. E tinha interação entre os jovens também, né? Foi bacana.
Pois é, embora quer dizer, as relações sociais, elas muito diferentes do que acontecem hoje, né? Assim, o sentido dos comportamentos, né? Das interações em si, bem diferentes do que a gente vive hoje aqui em Manga, né? E no Brasil. Bom, então, Assunção, continuando, né, com a nossa conversa, esse bate-papo tão agradável, você citou há pouco Dona Marília, e Dona Marília, onde eu chego, é a grande referência que nós tratamos de educação. Ela foi minha professora. Obrigada. É o grande ícone que nós temos, e recentemente, inclusive, eu estava num lugar aqui em Manga, 4 ou 5 pessoas conversando, e todos falamos a mesma coisa, né, da importância que Dona Marília tem e a referência que ela é para todos nós. Não só ela, como vocês todos, né? E eu gostaria de tratar dessa questão, né, que é a importância que a sua família sempre deu à educação, né? E isso, inclusive, é uma característica, né, citada por muitos, que mostra não só a importância da educação aqui em Manga, mas um pouco da nossa identidade mesmo, né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso, né? Que relembrasse aí seus pais, né? E falasse um pouco disso em relação à educação. Meu pai falava que ele não ia deixar riqueza para a gente, mas ele queria deixar a educação, que era a herança maior que ele podia deixar. E ele se empenhava muito nisso. E mãe, ela ficou viúva, nova, né, com muitos filhos. Ela deu continuidade a isso e a gente também foi entendendo o valor que tem a educação. E ele falava que a educação ninguém tomava. E realmente, né, assim, o saber que ele queria, a educação nesse sentido, saber. E que era a riqueza que ele gostaria de deixar para a gente. Não estudou, às vezes, assim, quem não quis, mas que ele se empenhou por todos isso, com certeza. E o tempo dele foi curto, falei, né? Morreu 47 anos, mas a gente ficou com essa consciência, entendeu? A gente podia falar também um pouco sobre a origem de sua família, né? Nós conversamos em off um pouco sobre isso. Mas sim. Tá. Né, que soubessem da origem do seu pai, da sua mãe. O meu pai, ele nasceu na cidade de Sítio do Mato, Bahia. Né? Os pais eram baianos e vieram para Manga, mas o meu avô, ele ingressou-se na polícia, então ele viajou muito pelo estado. Teve um dos irmãos do meu pai nasceu numa cidade, se não me falha a memória, chamada Cristina, me parece. O meu pai gostava muito de Diamantina, porque ele viveu lá bastante tempo, estudou por lá. Né? Só que ele fez o primário, antigamente, concluía-se o primário no 3º ano, né? E ele concluiu na cidade de São João da Ponte. Né? Até, eu acredito que eu tenha o diploma dele guardado em algum lugar, eu vou procurar. Né? Porque uma relíquia. Tem que arquivar mesmo, arquivar, né? Digitalizar. E a minha mãe, ela veio estudar em Manga, né? Os pais moravam na roça, e ela veio ficar com a madrinha. E nesse meio tempo, ainda nova, acho que com 9 anos, a mãe sofreu um AVC lá na roça, e o meu avô materno, ele ficou em parafuso, vendeu o que tinha, foi embora e deixou essa filha com a madrinha para cuidar dela. E, graças a Deus, a Dinha, que a gente chamava, ela chamava Leonídia, que nós consideramos, no caso, a nossa avó materna, né? Ela era professora particular, ela ajudou na minha alfabetização, tanto que eu já entrei na escola sabendo ler, né? E aí, o que aconteceu? Quando a minha mãe praticamente teve filhos um atrás do outro, né? Então, quando eu ainda sem andar, né? E minha mãe ganhou Marília,
a diferença nossa de um ano e um mês, e aí eu fui ficar com os meus avós paternos. Só que os meus avós paternos não quiseram depois devolver, não, sabe? Aí eu fui criada com eles até os meus 15 anos. Voltei para morar junto com meus irmãos depois que a minha avó morreu, a avó paterna. Então, quando você perguntou assim, da adolescência, infância também, que foi muito boa, uma convivência salutar com os meus primos, amigos ali, que moravam no entorno, né, os meninos ali da família, do babá, então, né, tudo a gente morava ali no entorno da igrejinha, para mim a igrejinha de São Sebastião. São Sebastião. Ela foi marcante aqui para a história de Manga, né? Eu tenho uma imagem então, a minha mãe é de São João das Missões, ali das redondezas de São João das Missões. Entendeu? Tem parentes ainda por lá. E casou-se nova, com 17 anos, né? Minha mãe. Muito nova, né? Meu pai, 23. O Manga tem uma tradição nos desfiles escolares, né? Na data cívica de 7 de setembro, né? Que é esse período que estamos vivendo. Eu gostaria de projetar aqui uma imagem com desfiles, né? A imagem superior de 1971. Então, você já estava trabalhando como professora. Sim. E a imagem de baixo de 1973. Eu queria que você falasse um pouco dos desfiles, né, aqui em Manga, né? O que você destacaria aí? Porque sempre foi um evento muito marcante, né, na nossa história. Muito. Nossa, era um esmero o desfile, sabe? Assim, muito cuidadoso. Você pode ver aí, né? Assim, o uniforme. Tinha outros pelotões também, mas o uniforme era sempre a maior representação. Né? Muito bonito. E guardo boas lembranças dessa época também, dos desfiles, bem organizados. E essa tradição se mantém, né? Atualmente, as escolas... Exato. E cada dia aprimorando, né? Aprimorando, né? Com as temáticas, inclusive. Isso. Sobre as temáticas, Assunção, o desfile cívico também tratava de questões cívicas, obviamente, que é o básico, mas outros temas culturais também, naquele período. Exato. E nós não podemos também, assim, esquecer que a tecnologia veio para somar, né? Sim, então, hoje, às vezes, torna-se mais fácil a busca, né, de alguma coisa para, por que não dizer, incrementar, não é isso? Incrementar, né? Ter como referência, exatamente. Bom, então, vamos voltar à questão da educação, né, especificamente no sentido de fazer uma relação, Assunção, da educação que você vivenciou, né? Quer dizer, que é resultado da sua formação no Olegário como aluna, a educação que você tem essa vasta experiência aí dos anos 70, né? Até os anos 2000 como profissional do Olegário. E eu gostaria que você fizesse um paralelo desses momentos anteriores com o que você percebe a educação atualmente. Como é que você... mesmo não estando mais na prática direta na escola, mas a convivência, né, com a comunidade, com a família, sobrinhos, eu imagino, né? Então dá para a gente ter uma ideia de como houve mudanças, né? Aconteceram mudanças significativas, né? Desses momentos diferentes, né? Você como aluna, você como profissional lá desde os anos 70, e essa realidade que estamos vivendo hoje, né? Essas novas demandas que surgem a cada instante e que a escola vai incorporando e vai se reinventando. Roberto, tudo é relativo, né? Assim, eu vivi um momento de
cobranças, mas cobranças que valeram a pena. E, como eu te falei, assim, a família, ela tem que participar, porque a primeira sociedade é na família. Depois, então, a criança vai para a escola e é para somar. Então, essa parceria, essa interação não pode perder. Houve muitas mudanças, assim, inclusive, até você quer saber, assim, quanto a mudanças de leis, alguma coisa assim desse tipo? Mudanças no sentido da relação mesmo da família, como você colocou, dos estudantes, com conhecimento escolar, né? E hoje a gente percebe que às vezes é um descaso, né? Assim, um desinteresse. Desinteresse, né? Mas para mim, assim, uma coisa que valeu a pena, já eu vi isso já no quarto ano primário, tinha-se cobrança, por exemplo, para ler. E a leitura é significante. Sim. A leitura, ela prepara, né? Melhora ortografia, e não se pode perder de vista essa questão, né? De ler. Até quando você falou em Marília, e ela sempre leu muito, também, graças a Deus, li bastante. Não igual ela, né? Mas ela lia tudo. Ela lia gibi, livro policial, tudo, né? E reafirmando, é importante para a formação do bom leitor. Ajuda também na parte escrita, né? Na parte de escrever com precisão, né? Lógico que ninguém é 100%, mas a gente sempre está buscando e sempre quer fazer bem feito. Isso, então, isso ficou ficou um pouco perdido, porque hoje eu percebo que, ainda mais assim, tudo tão fácil, celular, televisão, muita gente não tem mais esse interesse de ler, não. Então, é um problema, né? Eu vejo essa questão, às vezes, como um ponto negativo, que deveria continuar, deveria prevalecer. É isso? A leitura é o princípio de tudo, né? É a base para toda a nossa formação, né? Bons leitores, como você colocou, é a tendência que consiga, pela formação a partir daí, né, de outros elementos, ter trajetórias, né, de vida, incluindo a profissional, mas não só, né, satisfatórias, né? Então, tem isso. E a gente está vivendo realmente uma situação muito complicada na educação atualmente, por conta dessas questões que eram tão presentes, né, que ainda eu tive a oportunidade, meu ensino médio foi nos anos 80, no final dos anos 80, a primeira turma, inclusive, do científico do Olegário. Então, nós fomos uma das últimas turmas que ainda essa formação escolar consistente foi realmente muito importante, né? Eu gostaria, Assunção, que você deixasse uma mensagem aí, então, para os nossos alunos e alunas e para a comunidade manguense, né, e quem nos acompanha, quanto à importância que o conhecimento escolar tem, né? Porque também estamos vivendo, dado essa questão de uma sociedade fundamentada no capitalismo neoliberal, que vai, inclusive, influenciando muito a escola, né? A escola tem políticas públicas hoje neoliberais com muita evidência. Isso também vai modificando, né, esses fundamentos que são tão importantes. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí para os nossos alunos, alunas e para a comunidade da importância que o conhecimento escolar tem, como você já ressaltou aí nas suas falas. Robério, a minha mensagem é de buscar sempre, porque tudo passa pela educação. Né? E um povo educado vai ajudar a sociedade a ser melhor. Então, é buscar sempre. Buscar sempre. A gente sente que há uma lacuna em relação a isso. Né?
Hoje os alunos, em sua grande maioria, não são todos, obviamente, mas em sua grande maioria, muitas vezes as famílias também, né, não concebem a importância dessa busca, né, que cada um de nós devemos fazer no sentido de nossa formação. Bom, Assunção, eu gostaria também que, aproveitando, né, essa importância que a educação tem, que você fizesse uma indicação de livro aí para nós, né, um livro que você esteja lendo, que já leu, que marcou a sua vida. É muito importante. E, assim, a partir dessas indicações, inclusive, a gente tem visto que nas escolas, no Olegário, os alunos estão também buscando essa leitura. É uma contradição, de certa forma, mas tem muitos alunos ainda que vão também se inspirando nessas indicações, né, para fazer suas leituras. Tá. Roberto, olha, igual eu te falei aqui, lembrando até Marília, que ela, assim, lia tudo, e ela considerava que isso era importante, ler o que estiver ao seu alcance. Uhum. Mas, quando eu estudei, então nós tínhamos que ler, porque nós tínhamos também ficha literária para fazer, isso valia créditos. Mas só que isso, a gente depois, para mim, eu tomei gosto pela leitura, independente de ser para fazer ficha, para qualquer coisa assim. Li diversos romances, um livro que me encantou muito, e eu acho que já li umas 2 vezes, foi Dom Casmurro, de Machado de Assis. Não sei demais dele, sabe? Mas já li outros também, já li José de Alencar, já li os livros aqui dos nossos escritores, o seu, inclusive, recomendo todos, certo? Muito Agora, na questão assim, educacional, eu recomendaria a Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. É excelente. E outros mais, né? Não, excelentes recomendações, né? O Dom Casmurro, eu li por indicação de Dona Marília, inclusive. Ele é lindo. É muito lindo. E atualmente... Também, assim, me encantou o Grandes Sertões. Veredas, do Guimarães Rosa. É um livro imprescindível, né? E atualmente eu estou relendo também, porque li por indicação da Dona Marília, Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, e eu estou relendo agora. Acho que eu já li 2 vezes ele. Eu fui encantado, sabe? Mais uma vez, eu me lembro que me marcou muito na época, né? Lá no ensino, no 2º grau, 1º e 2º grau, aquela fase ali. Mas, assim, eu relendo agora, com outros olhares, né? Com essa outra formação, assim, eu estou fascinado, sabe? É um mergulho que a gente faz nessa obra de Machado de Assis, de uma forma tão abrangente, né? E tão instigadora em todos os seus pontos, muito, né? Uma inteligência sutil, né? Que ele... isso que eu queria falar, porque assim, o português dele é muito apurado, assim, muito apurado, as ideias muito bem arranjadas. Muito. E interessante, né? Os aspectos filosóficos, né? Existenciais, de vida, que ele consegue trazer a reflexão mediante as questões do cotidiano, né? Eu achei assim, eu estou realmente encantadíssimo com... forma, assim, o questionador também, né? Exatamente. Uma sutileza muito grande. Bom, Assunção, ficaríamos muito mais tempo conversando, um momento assim, realmente muito riquíssimo, muito, muito especial. Eu acho que as suas contribuições ao Olegário e à sociedade manguense nos instiga muito, né, a todos nós, em todos os sentidos, né? E eu acho que muito bom podermos ter esse espaço, inclusive tê-la aqui para socializar essas questões que foram colocadas, e eu gostaria que você ficasse à vontade aí para uma mensagem final aí para os nossos telespectadores, né, os internautas, que agora estamos nessas transformações, né,
tendo esse podcast transmitido aí pelo Facebook, pelo YouTube. Então, assim, abrange uma quantidade significativa, né, de pessoas, não só aqui da cidade, mas de manguenses que estão espalhados pelo mundo. Então, eu gostaria que você ficasse à vontade para uma mensagem aí, uma mensagem final desse nosso encontro. Robério, eu fico muito agradecida por essa oportunidade e quero deixar claro que o Olegário mora no meu coração, faz parte ainda da minha vida. E desejo tudo de bom a todos, boa sorte e que a escola só cresça e cresça em qualidade, né? E muito obrigada a todos que se dispuserem a me ouvir também, né? Muito obrigada. Ok, Assunção, muito obrigado. Deus os abençoe, viu? Deus os abençoe. Estamos muito felizes, viu, com essa sua participação no Olegário Faz História. Muito obrigado. Já de antemão está convidada para, em outros momentos, né, continuar participando conosco aqui nesse programa e também, né, em eventos da escola, né? Então, assim, o Olegário é nosso e é um patrimônio da nossa educação, da nossa inteligência, do conhecimento, né? Então, muito obrigado, Assunção. Até o nosso próximo encontro. Então, este foi... Sim, pode falar. Sim, eu queria só acrescentar, quando eu ia falar em Sali, assim, que nós tivemos uma interação sem limite como colegas, e impressionante, quer dizer, não só ela, mas ela, assim, por ter sido a primeira, o espaço que eu tive e a autonomia também que me foi dada para desenvolver o meu trabalho. Excelente. Isso eu carrego no meu coração. Uma demonstração... lembrança. Exato, uma demonstração disso que acabamos de falar, né? Da importância que a educação tem aqui em Manga e desse empenho, né? Que toda essa equipe, ao longo dos anos, né? Abnegados e abnegadas, professores e demais profissionais, né? Se dispuseram a fazer do Olegário essa escola que nós chegamos a esse nível que chegamos hoje, né? 90 anos de história e 90 anos de uma lindíssima história. Assunção, muito obrigado, então, por participar do nosso podcast Olegário Faz História. E até breve, no próximo encontro. Um abraço, muito obrigado. Obrigada. Então, este foi o nosso podcast Olegário Faz História. Muito obrigado a todos que nos acompanhou. Em breve, novas entrevistas. Hoje, uma entrevista muito especial, né, com a Assunção, que foi aluna, também professora e supervisora do Olegário. Então, em breve, novas entrevistas, inclusive com novos eixos, né? Vamos também trazer professores da atualidade, alunos, falar dos projetos atuais. Então, em breve, novas entrevistas. Muito obrigado a todos. Esse foi o nosso podcast Olegário Faz História. Você pode acompanhar pelo Facebook, pelo YouTube e até o nosso próximo encontro. Um abraço.